Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast IVF Business e Amigos. Como vocês já sabem, ou se você está chegando agora, esse aqui é um podcast voltado para a área de saúde reprodutiva, reprodução humana assistida. Aqui, o nosso objetivo é conversar de mercado, de inovação, de legado. E a ideia é trazer gente interessante, que tem história para contar, quem já construiu, está construindo ou está chegando e vai construir o futuro desse negócio. Então, se você gosta desse tema, já te peço que curte, compartilhe. E hoje eu estou muito feliz de estar recebendo aqui alguém que eu admiro muito pela história, Dr. Edson Borges. Antes de nada, muito obrigado pela sua presença aqui. Espetacular, seja bem-vindo. Muito obrigado, Elivelto. Parabéns por esse podcast. A reprodução precisa disso e você, como eu, não vamos falar que somos mais velhos, mas talvez um pouco mais experientes. Então é um prazer muito grande estar aqui com você. Perfeito. Dr. Edson Borges, muita gente te conhece. Dificilmente alguém que não te conhece. Mas tem uma geração nova de pessoas chegando e sempre tem gente nova chegando. Quem é Edson Borges, a pessoa por trás da lenda? Okay. Não lenda, claro que não, mas eu sempre quis fazer medicina na minha vida. Me formei na Unicamp e um pouquinho antes da minha formatura eu comecei a trabalhar no departamento de ginecologia da Unicamp com o professor Aníbal Faundes, a qual presto a minha homenagem e gosto muito. E veio daí essa minha paixão já pela reprodução. Eu sou urologista de formação, é importante falar. Isso é importante. Exatamente, sou urologista de formação, fiz residência em urologia, cirurgia geral e urologia, mas desde antes do início da residência eu sempre fui ligado à reprodução. Uhum. Durante a residência médica eu continuei trabalhando em reprodução, quer dizer, vai muito tempo. Eu sou formado em 84. Olha aí, moçada, 40 anos de formado. Tem história, hein, doutor? É bastante gente, tem história. Então tive a oportunidade e o prazer de passar por muitas etapas da reprodução. Então, medicina sempre foi minha paixão. Apesar de outras áreas em que eu gosto também, sempre foquei e nunca saí desse rumo da medicina. Entendi. As questões pessoais da sua vida, como é que é? Você tem quantos filhos? Isso. Fala um pouco. Exato. Eu tenho 3 filhos, 2 filhos do meu primeiro casamento e uma filha que mora comigo desde o nascimento, junto com a Débora. Sou casado com a Débora, que é uma desembargadora aposentada. Agora ela está no cartório, saiu da área governamental e entrou na área privada, está sofrendo agora, olha lá, Débora. E tenho muita sorte, porque os meus filhos o tempo todo moraram comigo. Uhum. Eu não fui tão competente, Elivelton, de atraí-los para a medicina. Sim. Uma jornalista, outra publicitária e outro é agrônomo, mas são muito felizes na vida deles e a nossa família mosaica é muito unida. Eu tenho muita sorte, agradeço sempre de ter uma união. Todos eles moravam comigo até se casarem. Meu filho casa final desse ano, minha filha casou há um ano, então estamos todos muito bem, então eu tenho uma vida muito feliz. Que ótimo, isso é maravilhoso. O doutor Edson, você começou já falando que a sua formação vem da urologia. E a gente observa que quase 100% dos especialistas vêm da ginecologia. Eu queria que o senhor falasse um pouco, primeiro, da sua experiência, ou seja, a transição, e depois da sua visão do mercado para essa especialidade. A urologia nunca foi uma área o urologista nunca foi atraído pela reprodução. O urologista, principalmente o urologista de hoje, dos últimos 10 anos, é muito atraído pela endurologia. É uma área muito boa, uma área de muita inovação e, infelizmente, por formação, mesmo na faculdade e na residência médica, o urologista não teve essa atratividade para olhar a reprodução. Uhum. E a gente sabe, quando a gente fala em probabilidade de problemas, é metade, né? Metade do homem, metade para a mulher. Por isso que a gente vê, Elivelton, muito poucos urologistas nessa área. Uhum. E até há uma década atrás, éramos, em contar, talvez em uma mão, os urologistas que trabalhávamos em reprodução. Hoje não, ainda bem, o pessoal mais jovem está se capacitando nessa área, se tem mais oportunidade, se tem mais mercado, se tem mais ganho também, que é uma coisa, lógico, o jovem quer entrar nessa história. Então, realmente, o mercado para o urologista na reprodução mudou nos últimos 10 anos. Uhum. Antes, a gente ia para o congresso de urologia e à mesa de infertilidade, e éramos sempre 4 ou 5 nós. Sempre poucas pessoas, áreas pequenas. Hoje a gente vê que tem aí, talvez,
umas 2 dezenas de urologistas jovens, capazes, que estão nesta área. E urologia é uma especialidade muito boa, porque dá uma formação médica capaz. A gente tem que fazer 2 anos de cirurgia geral, depois 3 anos de urologia. Então nos dá uma capacidade médica importante, porque quando se fala em medicina reprodutiva, a gente tem que imaginar que é medicina reprodutiva. A gente faz primeiro medicina ligada à reprodução, tem uma área médica. Isso é muito importante, a formação médica geral. Apesar de ser uma área muito laboratorial, não deixa de ser e é uma área da medicina. Então essa formação como médico, como cirurgião geral, isso ajudou bastante na minha carreira. Quando o doutor decidiu fazer essa expansão, talvez, não sei se esse seja o termo, da urologia para a reprodução, ou seja, trazer isso para um caminho único, como é que era o ambiente naquele momento? Em que ano, mais ou menos, isso aconteceu? E como foi o ambiente e a sua decisão de afunilar e juntar aí a urologia e a reprodução? Essa foi uma época muito interessante, porque eu também tive uma oportunidade de me unir ao Dr. Valdemar Ortiz, que realmente fez toda a minha formação de urologia. Tinha consultório com ele e tinha um consultório de urologia bom. Mas a minha paixão sempre foi a reprodução, Erivelto. Sempre a área hormonal, a endocrinologia reprodutiva, não só a área masculina, como eu estou mais voltado, mas também toda a área da endocrinologia feminina. E foi uma transição que não vou dizer que foi difícil, mas foi uma decisão importante, porque eu tinha uma clínica de urologia boa, eu era jovem e tinha que mudar. Então, no início, quando nós montamos o Fertility, eu lembro que eu fazia o espermograma, eu fazia o laudo de ultrassom, eu fazia o laboratório, examinava o médico. O nosso laboratório era pequenininho, como todos naquela época. Isso sempre me atraiu, a área laboratorial sempre me atraiu, a área, como eu falei, de endocrinologia sempre me atraiu. Então, foi uma decisão, como eu disse, não foi difícil, mas, poxa vida, eu de repente saí de um consultório de urologia bom para fazer reprodução começando, tá? E digo isso, valeu muito, muito a pena. Valeu muito a pena. Que você ia para o laboratório. Ia para o laboratório. Não tinha a figura do embriologista? Não tinha. O primeiro laboratório nosso, Erivelto, foi dentro da Promatre. Na antiga Promatre, que era pequenininha ainda, era uma salinha na frente do centro cirúrgico, uma salinha, sei lá, daqui para cá, desse tamaninho, em que nós fazíamos o meio de cultivo, a gente tinha uma água que a gente trazia, o meio de cultivo em pó, e a primeira gravidez nossa, o primeiro caso nosso, fomos lá, que na época era laparoscopia, não tinha ultrassom para punção, olha. E a hora que entramos com a laparoscopia, a paciente tinha ovulado. O que nós fizemos? Preparamos o sêmen e colocamos dentro da trompa. Certo. O chefe lá em cima ajudou e engravidou. Engravidou, que lógico que isso não existe mais. Mas para contar essa história, isso faz muito pouco tempo. Eu estou falando aí em 30 anos. Quando a gente fala em medicina, é muito pouco tempo com a evolução que a gente vê hoje. Aliás, a medicina reprodutiva, Erivelton, de todas as especialidades, talvez aquela que tenha andado mais rápido em muito pouco tempo. Muito pouca coisa mudou nesta área de medicina. Por exemplo, vamos falar de apendicectomia. É uma cirurgia que tem 70, 80 anos. A gente fala em medicina reprodutiva no mundo em 40. Então, é uma medicina nova, que anda bastante, mas com uma característica exatamente igual a todas as áreas de medicina. A atualização, a ciência sempre anda na frente. E isso a gente pode entrar um pouquinho depois. Isso mudou no médico jovem. Isso é uma outra história para o médico jovem. Isso. Porque você tinha paixão. Você estava fazendo algo do qual você era apaixonado e, de fato, naquele momento parecia uma percepção que você tinha noção que a história estava acontecendo ali na sua frente, porque se a gente pega o primeiro bebê de proveta, nós estamos falando da década de 80. Exatamente. Né? Exatamente. E você tem um viés científico muito forte. Como é que foi conciliar, primeiro, a sua paixão, o hands-on que você fazia, desenvolver pessoas e fazer ciência? Sempre falo para todos, Erivelton, para as pessoas que têm oportunidade de estar ao meu lado, das pessoas que eu tive a oportunidade de formar, que a ciência vem à frente de tudo. Se nós nos atualizamos, nós estamos para e passo com o que acontece na academia, a gente vai fazer uma medicina melhor. A gente vai olhar para o paciente melhor, em todas as áreas, não só na área técnica, como na área emocional. Então, ciência é muito importante. E isso, na verdade, a gente não está inventando nada. Isso acontece em todas as áreas. Lógico, algumas áreas isso é um pouco mais solto, mas na medicina reprodutiva isso é muito importante. Isso eu nunca deixei de estudar. Todos os dias, sempre a gente está olhando alguma coisa ou outra, e eu falo para as pessoas, o conhecimento é uma coisa que ninguém vai te tirar,
Hoje o paciente ele está muito inquisitor e litigante, que são as duas coisas, e a partir do momento que você mostra proficiência, conhecimento, esse paciente fica melhor perto de você. Eu sempre falo, a gente sabe que está fazendo uma boa medicina reprodutiva quando aquele casal que não engravidou te indica um paciente. Quer dizer, você fez o que você podia fazer. E esse conhecimento ajuda muito, Erivelto, ajuda muito. Sempre as pessoas que me cercam sempre têm capacidade acadêmica boa. Eu tive que fazer, porque na época o urologista era muito difícil de se enquadrar, então eu fiz um doutorado em urologia e em ginecologia. Tive que fazer os dois doutorados para poder sobreviver. Quer dizer, hoje não é assim, claro, né? Claro. Mas é assim que manda a medicina. A medicina reprodutiva não é diferente. Doutor, ao mesmo tempo que você estudava, trabalhava com a ciência de uma maneira geral, produzia ciência, você formava gente. Foi daí que surge o Instituto Sapiente? Sim, o Instituto Sapiente é um instituto assistencial e educacional que ele tem 28 anos. Formamos uma pós-graduação 3 anos depois. Então, a pós-graduação, nós estamos na 25ª turma. É uma pós-graduação bastante extensa, dentro dos critérios do MEC, claro. E por que veio isso, Erivelto? Por uma necessidade da gente ter gente perto da gente. Não só gente que senta no laboratório ou que senta no consultório para nos ajudar, mas que gente que faça ciência. Talvez essa seja a grande diferença da nossa pós-graduação, que não é uma pós-graduação que talvez algumas hoje, isso não é crítica, isso é uma característica, que traga a pessoa para depois ser um cliente ou um sócio do seu serviço. Certo. A nossa pós-graduação sempre foi voltada no ensino. Tanto é que é uma pós-graduação difícil, uma pós-graduação em que nós temos muitas matérias, como formação educacional, como psicologia, como direito, todas as áreas afins para tentar mostrar para esse profissional que está lá, ou médico, ou biomédico, ou veterinário, que é essa formação que deve acontecer. Isso às vezes me pergunto, poxa vida, Edson, isso não é competitivo. Realmente às vezes não é competitivo, não, mas é esse o caminho. A gente quer formar, é diferente de um mestrado profissionalizante que você senta e vai fazer a coisa na prática. Ela faz a coisa na prática sim, mas sem dúvida algum conhecimento científico ele vai acontecer em muitas áreas. E isso eu tenho muito orgulho, porque era meu bebê, hoje é meu adolescente crescido, já adulto. 25 anos e tomara que se torne... Quer dizer, mas a 25ª turma, né? 25ª turma, exatamente. Formamos mais de 1000 profissionais nesta história. São pioneiros toda. Nisso. Pioneiros, exato. E temos muito orgulho. A pós-graduação vai muito bem. Nós temos pessoas em praticamente todos os serviços do Brasil. Formamos uma turma, um grupo, hoje um grupo de amigos, e vai muito bem, mas com essa característica principal. A gente forma o profissional, ele não vai sair de lá especificamente fazendo um ICSI ou fazendo uma punção, mas ele vai sair de lá aprendendo a estudar, que isso é necessário por todo o resto da vida dele, e tendo a consciência de que a medicina reprodutiva não é você só dar remédio para a mulher induzir, ou você aspirar um óvulo ou fazer um ICSI. Quer dizer, esse entorno é muito grande. E principalmente, Erivelto, mudou muito. Isso a medicina reprodutiva hoje não é infertilidade somente, né? Isso não é. Tá. Nós temos aí, por exemplo, as famílias... não vou colocar diferentes, mas não pai e mãe. Hoje o IBGE classifica 19 composições familiares. 19. Um dia eu tentei fazer e consegui os 19, mas é difícil, são 19 composições familiares. Então hoje a gente sabe que talvez uns 25 a 30% das pessoas que nós somos envolvidos, não necessariamente que a gente vai tratar, mas que nós somos envolvidos, não são casais inférteis. São casais de relacionamentos homoafetivos, de pessoas solteiras, de tratamento de algumas doenças, de criopreservação social de óvulo. Então isso realmente mudou muito o que é a infertilidade, o que a gente fazia 20 anos atrás, que era tratar o casal infértil. Entendeu? Então é essa consciência que a gente dá para esse aluno e para as pessoas que estão do lado da gente, que tem todo esse pessoal que somente através da medicina reprodutiva vai conseguir, por exemplo, um casal homoafetivo, um homem solteiro, uma mulher solteira, só vai conseguir ter um filho através da medicina reprodutiva. Isso mudou o conceito. Muda. Exato. Hoje, a gente, quando você olha aí os chamados perfis de pacientes e vai somar, você tem mais volume de pacientes férteis, sem dúvida, do que inférteis. Né? Quer dizer, um mercado que nasce dessa dor de um único perfil de paciente se expande num nível muito mais ampliado. Exato. Quando foi na sua cabeça que virou a chave
que você tinha que olhar isso como um negócio do ponto de vista que eu preciso criar um centro um pouco mais ampliado, essa sala já está pequena? Quando foi? No início, Erivelto, foi um pouco sem consciência racional dessa história. Olha que interessante. Você começa a trabalhar, você é jovem, você quer produzir. Energia. Vamos montar o curso de pós-graduação. O primeiro curso de pós-graduação, a casa que a gente alugou, era no jogador de futebol. Então tinha fotografias, eu me lembro muito bem. Quer dizer, começou realmente numa emoção, de uma necessidade muito mais pessoal minha de fazer um instituto de ensino. E depois o tempo realmente foi mudando. A gente passa a ter um olhar um pouco mais administrativo, um pouco mais comercial dessa história, não só para o serviço, mas como o curso de pós-graduação. Isso nos deu oportunidade, Oliveira, da gente publicar de 10 a 15 trabalhos por ano em revista Peer Review, todos os anos há 2 décadas. Então, isso é legal. Puxa vida, Edson, traz dinheiro? Lógico que não traz dinheiro, mas traz uma satisfação que é pagável. Credibilidade. Também credibilidade, mas é a satisfação, Vera. É gostoso você escrever, você ir num congresso, de você falar, você vê um trabalho teu sendo citado. Quer dizer, isso realmente é uma coisa que me atrai e continua me atraindo. Olha só, tenho 65 anos, fiz agora há pouco 65 anos, e isso continua me atraindo como há muitos anos atrás. Quer dizer, eu ainda brigo. Talvez hoje isso me atraia mais do que atender o paciente, talvez, tá? Mas continua essa história. Por quê? Por causa da importância dessa satisfação de poder fazer ciência. Mas eu acredito que talvez nos últimos 15 anos essa percepção ela ficou mais latente. Por quê? Porque nós passamos a ser, falando agora do serviço de reprodução, a não mais laboratórios, mas unidades em que a gente tinha que sobreviver e crescer. Uhum. Por isso que isso faz talvez mais que 15 anos. Nós somos naquele programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Há muito tempo atrás nos entrevistaram. Participou? Participei. O Fertility foi entrevistado lá. Porque é aí que começava, puxa vida, isso é um business, isso é um negócio. Sim. Entendeu? Não tão bem feito, porque a gente tem que fazer medicina, tem que fazer ciência, tem que fazer um negócio, sem dúvida nenhuma, essa incapacidade administrativa, apesar de eu ter um pouco essa veia, esse viés administrativo também, mas isso foi nos dando consciência de que a gente tinha que crescer mais estruturadamente, o que não é fácil. E que hoje é uma obrigação para todo serviço que cresce. Hoje não tem forma. Hoje não dá mais para ser na emoção, você tem que começar estruturado, porque senão você não sobrevive. Não, e naquele momento ali, quer dizer, você chega a participar de um programa como Pequenas Empresas, Grandes Negócios, e também a questão de sócio, né? Você tem um negócio, tem sócio, e sócio é um casamento. Exatamente. Né? É um processo de longa duração. E quando vocês decidem ali investir um pouco mais, crescer esse negócio de uma maneira maior, ter um laboratório mais ampliado, investir em tecnologia e tudo. Isso, o doutor colocou muito bem. Isso foi meio que uma necessidade. Sem dúvida. Mas teve um plano? Mesmo que simples? Ou foi mais amor do que... No início não teve do que razão? Não teve plano, não tinha. Foi amor mesmo. O que aconteceu? O mundo estava começando com essa história. Sim. A gente não aprendia e não tinha onde aprender. E você é um professor nessa história, você é um especialista nessa história. O pessoal que está começando aí tem a oportunidade de te ouvir e tudo mais. A gente não tinha nem aonde ver, nem aonde falar. Então a gente tinha que não tinha nem com quem conversar. Não tinha com quem conversar. Eu tive muita sorte, meu sócio Assunto Iaconelli, somos sócios desde o início. Meu outro sócio, o Tsutomaoki, que infelizmente já veio a falecer, tive muita sorte na sociedade. E a gente ia tocando, quer dizer, não faz muito tempo, sei lá, uma década e pouquinho, como eu falei, em que a gente fala, opa, nós precisamos fazer isso, tratar isso como uma empresa. Mas no início não foi assim, Erivelto. Vamos fazendo, puxa vida, muito pouco sem planejamento. Aqui que tem. Eu brinco que algumas tecnologias que nós introduzimos no laboratório hoje estão paradas porque não servem mais. Mas era assim. Bom, vamos colocar isso, vamos no impulso. Pelo menos essas tecnologias não serviram para publicações, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas não tinha planejamento. Não tinha um business plan de jeito nenhum. Não tinha. O que hoje isso é inadmissível. É inadmissível. Exatamente. Você sabe, você Exato. ensina isso. Isso. E houve um tempo que a figura do médico era central. A ponto do médico fazer o laboratório. Surge aí a figura do embriologista, se desenvolve tudo. O médico, então, fica mais centralizado ali na assistência. Mas vocês já pioneiramente, vocês já estavam agregando serviços. Psicologia, por exemplo.
vamos aqui citar e fazer jus à doutora Rose, né? Nutrição com a Gabriela. Nutrição. Exato. Isso. E depois, logo em seguida, vocês, ou ao mesmo tempo, vocês começam a fortalecer o laboratório em si. E vocês começam, há algum tempo atrás, talvez sejam os pioneiros, a mostrar números, inclusive no Fertility, foi um dos pioneiros a publicar alguns indicadores no próprio site. Exatamente. O americano é um pouco diferente dessa história. A gente tem que entender que a gente faz uma especialidade de que, teoricamente, 0 é igual a 40. O que significa isso? Você tem 40% de chance de engravidar. Você não engravidou, você está no 60%. Então, a percepção da população, no início, isso não existia. Puxa vida, você não engravidou porque não estava nos 60% ou nos 50%, nos 40%. Então, isso veio a necessidade da gente mostrar, quer dizer, quem que nós somos, como é que a gente faz essa história. De repente, se via ou numa reportagem, ou aqui ou fora, se tem 80% de chance de gravidez. Isso não existe até hoje, claro, nem hoje existe. Então, nós vimos a necessidade de colocar esses nossos números. Quer dizer, nós funcionamos assim, esses são os nossos números, de acordo com idade, de acordo com característica. Isso é importante, isso é uma necessidade. E mesmo aqui no Brasil e mesmo fora, a maioria dos sites não colocam esses números, Erivelto. Você vê agora que está tendo um problema muito grande nos Estados Unidos, em que o Trump, e aqui nada de política, mas que ele tirou os assessores do Sistema Nacional de Saúde, do NIH, aquelas pessoas em que checavam esses números. Então, cabe hoje à sociedade, e não o governo, falando nos Estados Unidos, nós somos um pouco incipientes, a gente só tem esse exemplo, que é muito bom, de mostrar esses números. Então, o que acontece? Puxa vida, se eu começo a selecionar os meus pacientes, eu vou ter melhor resultado. Exemplo, eu só vou tratar mulheres com 38 anos para baixo, 38 anos para cima, eu vou fazer doação de óvulos. Meu resultado vai lá em cima. Não, eu vou tratar mulheres com 40, 42 anos, meu resultado vai lá embaixo, numericamente, mas de repente eu estou sendo muito bom. Então é muito importante essa divisão para que a população entenda o que está acontecendo. E há muitos anos a gente tem isso no site, e há muitos anos para os médicos parceiros nossos, os médicos que estão utilizando o nosso laboratório, a gente manda esse relatório individual e um relatório de todo o grupo para se ter essa base. Isso é importante. Sem dúvida. Você já entrou num tema que eu iria um pouquinho mais adiante, mas eu vou pegar ele aqui, que é o conceito do Open Lab. De um laboratório fechado, focado no médico, meu laboratório, minha vida, para um laboratório democraticamente totalmente aberto e prestando serviço para um cliente. É difícil esse conceito? São dois modelos completamente diferentes, Erivelton. E eu aprendi muito esses últimos 2 anos com a aquisição do nosso laboratório, do nosso grupo pela XP, hoje o Fert Group. E aprendi bastante que são dois modelos completamente diferentes. São maçã e banana numa cesta de frutas, mas são maçã e banana completamente diferentes. Você atender, sempre foi o meu conceito e meu objetivo, que eu quero ter um laboratório que o médico possa falar para o médico possa falar para essa paciente, para esse casal, puxa vida, vamos lá no Fertility, que lá é um bom laboratório. Esse sempre foi o conceito. Isso é difícil, isso em termos de business talvez não seja a melhor coisa, depois a gente pode falar, talvez não seja a melhor coisa. Vamos falar mais para frente. Mas é muito interessante, porque o teu desafio é muito grande. Quer dizer, você vai deixar esse médico próximo a você pela tua competência. Sim. E isso nos trouxe, pelo menos em relação ao Fertility, a cada vez mais aprimorarmos nossa técnica e ter um resultado para mostrar. Quer dizer, a gente tem que ter um resultado para mostrar. Quando você tem um grupo de médicos, talvez internos, e isso não é nenhuma crítica, claro, esse resultado ele vai ser mostrado, mas talvez a cobrança seja um pouco menor, talvez. Então, você estando no mercado competitivo, no laboratório aberto, você toda hora é cutucado. Puxa vida, vamos ter resultado. Na sua opinião, resultado é tudo num laboratório? Não. Lógico que nós temos o compromisso de fazer o melhor que a gente faz dentro da tecnologia que a gente tem, e aí já vai uma observação. Os nossos laboratórios hoje não perdem para nenhum laboratório em qualquer canto do mundo, em tecnologia, em resultado e tudo mais. E por que não o resultado é tudo? Porque, Erivelton, como já disse antes, a gente vai falar que deu certo em 30%, 40% das vezes. Então tem que se ter a consciência da gente ter a seriedade de falar, de fazer o melhor trabalho de uma maneira em que a gente possa estar trazendo o melhor resultado com a consciência que a gente não vai ter o 100%. E por que isso é importante? Porque, infelizmente,
dentro do laboratório, se você quiser, algumas coisas elas podem ser desviadas, infelizmente. Tá certo? Estou falando de medicina reprodutiva em todas as áreas da medicina. Então, esse compromisso é muito importante. Isso é, de você estar comprometido com o resultado, claro, mas estar comprometido com a seriedade do teu trabalho. Isso é fundamental e no laboratório isso é marcante, porque o laboratório realmente é o pilar mais importante no serviço de produção, sem dúvida alguma. Entendi. Há um tempo atrás, eu vou só fazer aqui uma afirmação, só para ouvir sua opinião. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, talvez, não vou colocar a data, você vai saber. O especialista em reprodução assistida é aquele que é o dono do laboratório ou tem um laboratório. Quem dizia isso? Quem era o dono do laboratório. Claro. O conceito muda completamente. Hoje o especialista em reprodução assistida, tecnicamente, é aquele que tem ou que consegue lá o RQE e segue todas as regras certinho ali. Esse conceito do laboratório aberto, você acha que ele é o modelo definitivo ou tem ainda alguma mudança? Eu acho que vai ter mudança, por exemplo, hoje, bom, o mundo mudou, os negócios começaram há algum tempo, depois a gente pode falar um pouco de business se você achar oportuno, mas hoje o modelo do laboratório, se ele não tiver integrado em um grupo, isso na minha opinião, é muito difícil dele acompanhar a evolução da medicina reprodutiva em tecnologia, em possibilidade de ter novos aparelhos, novas aquisições de inteligência artificial que tá muito forte nesta área. Então, eu acho que tem espaço para os dois modelos, tem espaço para o laboratório aberto, cada vez menor, talvez, cada vez menor. O aberto? O aberto, cada vez menor. Porque na congregação, isso é, na união dos grupos, o laboratório aberto, ele se torna um risco. Você não tem esse médico lá. Não está fidelizado. Não está fidelizado. O laboratório, com o próprio sócio, ele está fidelizado. Certo. Então, em termos de negócio, eu não estou falando em termos de resultado, nem em termos de tratamento do paciente. Falando modelo do negócio. Modelo de negócio, o laboratório com os médicos dentro do corpo clínico, com o business é melhor, sem dúvida nenhuma. Então, hoje, por exemplo, se perguntasse, Edson, vamos comprar um laboratório? A minha preferência seria de comprar um laboratório com sócios internos. É melhor. É melhor. Eu particularmente, eu desaconselho quando eu vejo um especialista muito desconectado do laboratório, ou do ecossistema onde o laboratório está, e fazendo uso exclusivamente ou pontual de serviços on demand. Eu sempre digo, vivencie o ecossistema. Exato. Vá lá para dentro. Tenha a possibilidade de bater na porta de uma pessoa que você confia e ela vai te receber e ela vai te apoiar. Se você não entrega, não fideliza, senão vai ser fidelizado. Ou seja, esse especialista que orbita em vários ecossistemas e não cria um padrão, esse eu tenho uma certa restrição. Se, pelo que o doutor está colocando, então se eu trago ele para dentro do ecossistema e fidelizo ele, ou tenho ele como sócio, ou ele... De alguma forma participante daquele ecossistema. Isso. Exato. Ele se beneficia melhor para os dois lados. Essa é a sua visão. E ele vai ter melhor resultado, Erivelto, porque ele pode conhecer aquele serviço, todo serviço tem problema e oportunidade para aprender, porque é um ecossistema, claro, ele aprende mais, e para poder comprar algumas coisas que, na verdade, não vão bem. Então, ele estando em vários ecossistemas, como você colocou muito bem, essa oportunidade ele perde, sem dúvida alguma. Ele perde. A gente vê que, por exemplo, em termos de negócio, isso começou no mundo, começou lá, falando assim, o primeiro talvez grande negócio foi a venda do Richard Scott, o RMA para o Ivix, surgiu o IV Irma, quer dizer, um negócio muito grande aqui, e aí caminhou a Eugene com a Boston IVF, com a Fresenius, depois com a GED e a KKR, quer dizer, para se ter uma ideia, se você fala muito bem, eu aprendi isso com você, a KKR comprou o IV Irma por mais de 4 bilhões de dólares, quer dizer, veja o negócio. E o mundo está assim, não tem jeito, Erivelto, na minha visão, de um laboratório unicamente isolado, num futuro próximo, talvez hoje assim, mas num futuro próximo, de não estar ligado ao ecossistema para poder crescer, porque as coisas são muito caras, são muito difíceis. E também eu desaconselho qualquer profissional hoje a montar um laboratório. Os laboratórios já estão aí, a gente tem 100 e poucos, quase 200 laboratórios no Brasil, com um mercado que é um mercado bom,
podemos falar em número, mas hoje, para você manter o laboratório, não é só criar, você pega alguns milhões de reais e monta o laboratório. Mas para você manter esse profissional de qualidade, para você manter um controle de qualidade, é muito difícil. E cada vez mais e corretamente, as agências de controle, como a Anvisa, são mais rigorosas e que está correto. Então está cada vez mais, não difícil, mas cada vez mais trabalhoso se ter um laboratório. Então eu acho que isso tem que acontecer como os grandes hospitais, quer dizer, não estamos inventando nada. Hoje tem ótimos hospitais que a gente vai lá, usa o hospital, ele tem essa capacitação de fazer melhoria, de fazer tecnologia. É assim que eu vejo a reprodução. Então, surgir novos laboratórios, eu acho que é uma coisa que vai realmente diminuir bastante. Os laboratórios vão ser centros laboratoriais bons em que o médico vai e tem o papel de médico realmente. Porque eu fiz administração do fertility muitos anos, apesar de gostar, mas esse tempo não é para nós. A gente tem que fazer a medicina. Então eu acho que o mercado vai mudar, como mudou no mundo inteiro. Eu vejo hoje 3 modelos de negócios. Eu vejo o primeiro modelo de negócio antigo, que é o médico que tem um laboratório. O segundo negócio são as empresas de private equity, que no mundo inteiro, a maioria dos laboratórios dos Estados Unidos são assim. Na Europa não, porque são muito estatizadas. E a terceira, que é uma outra situação, é que é um investidor trazer pessoas e fazer aquilo só com um business, sem, por exemplo, comprar um laboratório. Isso eu tenho dinheiro, eu vou trazer as pessoas e vou montar. Esse talvez venha menos, mas pode ser uma modalidade que surja. Mas o mais forte realmente hoje é o modelo 2, que ocorre na maioria dos Estados Unidos, que são empresas de private equity em que adquirem empresas que estão andando bem para fazer essa composição e fazer essa empresa crescer. Nem pergunto, poxa vida, é assim, para ver, você tem que sair em 8, 10, 12 anos, dependendo da composição. Mas a empresa vai sair, o médico não vai sair, o laboratório vai continuar. Ele, né? Exatamente, tem esse espaço, ainda mais no Brasil. Né? É uma questão contratual apenas. Exatamente. Que você também pode alterar e continuar. Benevento, olha só que oportunidade de negócio que se tem na reprodução. Quando a gente faz a conta de mulheres entre 20 a 44 anos, nós temos mais ou menos 45 milhões de mulheres pelo censo de 2022. Desses, vamos colocar 15% em fertilidade, nós vamos aí ter umas 12 milhões de pessoas com infertilidade no Brasil. E pensando bem, infertilidade é a segunda doença mais frequente, só perde para obesidade no mundo inteiro e no Brasil. Então, quando a gente faz a conta de 5% desses casos que teriam que ir para a fertilização in vitro, a gente teria que fazer no Brasil hoje essa conta 500 mil ciclos. A gente está fazendo 50 mil ciclos. Exato. Então, lógico, tem todo o poder econômico, não posso falar de uma enquete que a gente fez muito interessante, tem todo o poder econômico que está envolvido, mas tem o conhecimento dessa história. Então, nós temos uma oportunidade de negócio fantástica. Só estamos fazendo 10% do que precisa. Puxa vida, eu queria ter um outro negócio fora a medicina que tivesse essa oportunidade. Entende? Não tem. E como a gente fala também de crianças nascidas, poxa vida, no Brasil menos de quase 1% das crianças nascidas vem por FIV. Se a gente fala no Japão ou nos países nórdicos, 10%. Então isso vai crescer. E li uma coisa muito interessante, num trabalho recente, já tinha lido o antigo, mas esse é um trabalho muito recente, que fala, será que uma pessoa nascida por fertilização in vitro, ela vai dar lucro para o país? Então olha que interessante. Então, exatamente, essa pessoa, no quantidade de impostos que ela vai pagar durante a sua vida, ela vai ser 3 vezes mais lucrativo do que custou para ela nascer. Então, fazer fertilização in vitro é um business para o país, porque o país vai ganhar com essa pessoa. Então, olha que interessante que a gente vai tendo uma visão. Você me perguntou há 20 anos atrás, não tinha nem noção dessa história. Hoje a gente tem essa oportunidade de ter esses números, né? E é científico, né? Você está fazendo isso. Exatamente, e está aí inscrito. Então, eu vejo a área como uma área muito boa, uma área muito bem que depende de conhecimento. Podemos depois entrar um pouquinho no assunto das mídias sociais, que é uma coisa complexa. Falar disso. Mas é muito interessante. A reprodução assistida tem países que estão incentivando, né? Mesmo a China, o Japão estão incentivando. Tá. Nós temos aí 5 estados no Brasil sem um laboratório de embriologia. Próximo de 7 milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, a quantidade de tratamentos que a gente faz, dividido pelo número de laboratório que a gente tem, nós temos uma capacidade instalada ociosa grande. Então, quando o doutor colocou, não aconselho ninguém a ter um laboratório. Hoje, numericamente, nós estamos com um parque disponível. Exatamente. Está disponível. Nas aulas que eu tenho dado, eu deixo um link para a pessoa fazer uma enquete e tem um item lá que eu pergunto: você tem interesse de, no futuro, ter um laboratório? E se ele responde sim, aí ele pode escolher em anos.
Primeiro, 2%, 3%, coloca, e aí eu coloco em até 15 anos, depois de 10 anos. Em tese, numericamente, a gente vê que não é um bom negócio. Alguém que está se formando agora não está preparado para esse novo negócio e muitas vezes influenciado por uma reprodução que não existe mais. E o doutor acabou de trazer esses números aí. Então a gente pensa o seguinte, quando você pega também clínicas, próprios dados do Cisembro, a gente tem lá uma plataforma que a gente já está usando inteligência artificial nela, que mostra o seguinte, quase 70% das clínicas fazem menos de 250 ciclos por ano. Então você tem uma ponta ali, exato, de um negócio que está tracionando, e você tem um grupo de clínicas aqui fazendo 10, 15. Quando você abre esse tamanho, essa parte de baixo da pirâmide, você tem dois grupos, que eu chamo de modelo de negócio estagnado, que não tem viés de crescimento por N razões, e um modelo que está tracionando e acelerando, são as novas. Então, mas são modelos diferentes. Então, voltando para isso, não tem mais espaço para a gente não analisar os modelos de negócios. Hoje nós temos próximo aí de 30% dos tratamentos na mão ou controlado por private equity. Exato. Estados Unidos já está bem na frente. Bem na frente. A gente está caminhando para isso. Eu queria escutar o doutor que tem essa visão global, olhando lá fora, olhando para o Brasil e olhando a América Latina. Qual é a sua visão disso tudo? Onde nós estamos? Então, nós estamos, isso eu aprendi muito com você também, muito obrigado, nós estamos no meio do caminho. Quer dizer, o nosso mercado de reprodução, ele sempre esteve aí há alguns anos, talvez uma década atrás, do que acontece nos Estados Unidos. Uhum. E isso continua assim. Isso nós estamos hoje fazendo reprodução para tratar casais inférteis, mas já um pouco mais, um pouco menos da metade são de outras propostas para tratamento de fertilidade. Tanto é que a fertilização in vitro no Brasil e na América Latina, ela está estagnada, ela não aumenta. O que aumenta realmente é a preservação social de óvulos, quer dizer, é essa indução da ovulação. E o que aumenta também são outras atividades ligadas à reprodução. A genética realmente vai explodir, está explodindo, tirando a parte ética dessa história que é complicada, mas hoje se tem exames genéticos até com uma precisão muito, muito, muito grande, isso não é aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, se medir o QI dessa pessoa por um diagnóstico genético pré-implantacional. Quer dizer, isso aí, fora outras doenças, esquizofrenia, autismo, câncer de próstata, câncer de mama, eticamente é uma coisa para ser discutida, mas vai caminhar sim. Eu sempre falo que todo mundo deve assistir aquele filme Gattaca. Já viu, exatamente, que é isso. Então a minha visão, Erivelto, que nós vamos caminhar para isso. Não tem outra forma da gente caminhar, porque nós não vamos sobreviver. Estou falando do Brasil e América Latina, são muito parecidos, o Brasil está aí com quase 50% dos ciclos da América Latina. Nós não vamos sobreviver se a gente não acompanhar essas modificações que vão ocorrer. E são modificações de não é o tratamento do casal infértil, mas o tratamento de outras situações. Daqui a pouquinho a gente já é perguntado pelos casais, poxa, Vitória, não existe um exame para ver compatibilidade, que é uma palavra ruim, né? Sim. Mas sim, hoje você faz o exoma do casal. Não é infértil. Exatamente, ele não é infértil, mas existem algumas doenças autossômicas recessivas que são de pequena incidência, mas ocorrem. Então, hoje, a gente, para falar do que vale, não o valor comercial um filho, há 50 anos atrás a gente tinha mais que 5 filhos por casal no Brasil. Hoje a gente tem 1,6 e em São Paulo 1,1, 1,2. Então, é claro, a mulher engravida mais tarde, o número de filhos é menor, então a valorização daquela gravidez, daquela criança, ela é muito maior do que há 50 anos atrás. Então, esse é um grande ponto. Já se tem números que a partir de 2042 o Brasil vai diminuir a população. Isso. De 2,1 filhos por casal, isso vai diminuir. Então, o enfoque para a reprodução está mudando. Isso não é só infertilidade, mas a gente trazer outras coisas em que vão incorporar as induções da ovulação, não os tratamentos, mas os procedimentos de reprodução. E a única forma de se acompanhar isso daí é você ter, expressão, balar na agulha. Exatamente, você tem que ter uma estrutura que te permita isso. E eu aprendi nesses últimos 2 anos, Elivelto, que as oportunidades que eu tenho hoje de interação com empresas de fora do Brasil que estão começando coisas
fantásticas, é muito legal. Hoje nós temos 16 projetos de inovação andando, com coisas maravilhosas. Eu nunca tive essa oportunidade antes. Sempre tentei, mas não consegui. Mas o grupo faz isso. O grupo nos torna... tendo essa oportunidade. Por isso que eu vejo, falando novamente no médico, puxa vida, vai estudar medicina reprodutiva, vai olhar para o teu paciente, vai tratar bem e deixa o laboratório cuidar do seu business. São dois business diferentes. Perfeito. Eu acho que acabou realmente hoje essa minha visão. Aquele médico que vai montar o laboratório vai ser o administrador, vai ser aquele que vai atender, aquele que vai fazer o laboratório. Isso não existe mais. A especificação da especialidade não permite hoje. Meu laboratório, minha vida não existe mais. Exatamente. É antagônico, estranho. E aí eu já quero entrar um pouco nesse tema aqui de mídias sociais, ou modelo, ou esse novo paciente, que é o seguinte. Cresce absurdamente a chamada aceitação social da FIV. Tem muitos estudos, inclusive no Fertility and Sterility, que está trazendo esse termo, né? Aceitação social da FIV. Quer dizer, isso é socialmente aceitável. Há um passado recente era vergonhoso. Vergonhoso, exatamente. Ao mesmo tempo, outro tema também que a Fertility and Sterility traz muito, a awareness, conscientização. Que aqui eu tento chamar de educação do mercado. Isso. Porque antes era assim, eu estou educando um público com preservação social, mas eu tenho tantos perfis que eu tenho que educar o mercado, empresas e assim por diante. Então, na proporção que a gente tem aceitação social da FIV, educação do mercado, e aí eu preciso comunicar com esse mercado. E aí quem vai comunicar? As sociedades, os médicos, os grupos. Exatamente. E aí? Como a gente faz, ou qual a sua opinião, o modelo que você vê, que porventura pode ser uma diretriz? Nós fizemos há um tempo atrás, Eleuto, uma campanha no nosso site, isso é, quem entrou é o que teve acesso ao site, e fizemos algumas perguntas. Por que você gostaria de fazer fertilização in vitro, sim ou não? Muitas fizeram, porque é um número enviesado, porque entraram no site de uma clínica de reprodução. Claro. E qual seria a dificuldade de fazer? Nós tivemos 82% de colocação que é dificuldade econômica. Está perfeito. Eu acho que isso, a viabilização econômica da fertilização in vitro, que é um procedimento caro para um país como o nosso, sim. Isso tem que acontecer. Mas é impressionante, Erivelto, o desconhecimento da reprodução. Isso é, o casal ele não entende, não conhece muito bem, não é culpa do casal, é culpa da sociedade, talvez da sociedade médica, que a infertilidade é uma doença e que é tempo dependente, sem dúvida alguma. Então nós descobrimos algumas coisas. Que nós falando como urologista, a gente sabe hoje que a idade paterna é muito importante, com um monte de doenças. Então a gente está aprendendo nessa história e essa comunicação ela deve ser feita sem dúvida nenhuma, preferencialmente pelas sociedades médicas e pelos grupos. Isso é, tem que ser o grupo, e eu tenho esse privilégio de estar num grupo que se preocupa muito com a ética dessa história. Uma comunicação, lógico, se pensa no business, óbvio que se pensa no business, mas uma comunicação real para dar mais consciência e, ao mesmo tempo, que eu acho que é aí que está o grande ponto para aumentar a reprodução assistida no Brasil, é o financiamento ou a viabilização econômica dos tratamentos. Certo. Se isso não acontecer, nós vamos ficar no pé e passo que a gente está ainda muito. Eu acredito que essa virada vai haver, por isso que a necessidade dos grupos que têm um poderio econômico, que têm condição de fazer isso, porque senão nós vamos ficar igual aos últimos 10 anos, nós somos exatamente iguais. Então, a viabilização econômica é uma coisa fundamental. E uma outra visão interessante é justamente o benefício corporativo. Quer dizer, isso não é novidade, quer dizer, muitas empresas dos Estados Unidos fazem isso, algumas no Brasil, esse modelo ainda não está muito bom, mas por isso que eu vejo muitos caminhos para que a reprodução assistida, para que os tratamentos de reprodução assistida vão crescer. Isso antes a gente achava que isso era certo, mas não tínhamos muita consciência. Um pouquinho tempo atrás a gente falou, poxa, a ideia é esse o caminho. Hoje a gente tem certeza e sabe que se não for por esse caminho, nós não vamos crescer, falando no Brasil. Lógico, a Europa é outro modelo, a Argentina é outro modelo, que é mais socializado, mas não tem outro caminho. Então, todos nós, não só o Fertigroup, mas como todas as outras empresas, olham por esses caminhos e sabemos que a única solução vai ser essa. E a gente vai ter a virada. Com certeza nós vamos ter essa virada. Você fala, puxa, a reprodução vai virar, mas vai ter. Essa consciência está muito forte em todo mundo. Isso está tendo a consciência não só médicos que estamos aí muito tempo nessa estrada, mas das pessoas que cuidam economicamente desses grupos com essa consciência. Então isso vai acontecer, Everton. Eu vejo um bom caminho na reprodução no Brasil. Na sua opinião, o perfil do paciente mudou muito?
pós-pandemia? A pandemia foi um divisor? Ou ele já estava vindo num processo de maturidade e somou com esses esforços minimamente organizados aí de sociedade e grupos privados na direção de educar o mercado? A pandemia teve uma única característica interessante, que foi a consciência da finitude. Com a consciência da finitude, o casal veio mais para buscar reprodução. Então esse foi o ponto. Mas o espírito da necessidade do tratamento, eu acho que tá mais consciente, está mais falado, está mais livre para se conversar. Hoje você senta numa roda de amigos, quer dizer, alguém já fez reprodução assistida. Então isso está mais fácil. Então a minha visão da pandemia foi isso. Nosso talvez maior movimento dos últimos tempos foi 2022, 2023, quer dizer, com pandemia e mais pandemia. Essa finitude. Mas o casal está mais consciente, sim. O casal está querendo fazer assim. O grande ponto realmente é a economia, quer dizer, é o dinheiro que ele ainda não tem para gastar. Então nós temos que achar essa solução. Não tem outra forma, não tem outro caminho para a reprodução andar. Certo. A socialização, ou seja, a democratização ou a flexibilização desse planos até que ponto ações em grupos de medicina privada, de grupos planos de saúde e governo? Porque tem uma parte ali da pirâmide que nem a flexibilização vai resolver. Exato, uma boa parte. Uma boa parte. A gente tem serviços que fazem um trabalho brilhante, mas são pequenos, né? Você acha que os planos de saúde, em algum momento, pode ser uma mola propulsora nesse negócio ou ainda está um pouco distante? Eu acho que está muito distante, Elivelton. Quer dizer, o plano de saúde hoje, se ele não é totalmente verticalizado, a gente vê que os planos de saúde que eram abertos, eles estão se verticalizando para fazer toda a sua estrutura dentro da sua unidade. E hoje, a fertilização in vitro, quer dizer, o laboratório de reprodução é um laboratório de 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então isso se torna muito caro, o primeiro ponto. O segundo ponto é o governo, e corretamente, ele faz com que o plano de saúde tenha alguns custos que não tinha. Começou com o tratamento da AIDS, agora, por exemplo, eu vi aí recentemente que o SUS pagou um tratamento para a AMI, né, amitrofia muscular, de 7 milhões numa única injeção. Então, existem outras prioridades que hoje, e talvez num futuro até de médio prazo, não vai caber no plano de saúde, infelizmente, aqui no Brasil. Certo. Eu acho muito, muito difícil isso. Isso vai ter que ser de uma forma privada. Tá. Doutor, vamos falar um pouco dessa nova geração de especialistas. Outro dia, comentando aí, até com a própria doutora Hitomi, a gente vê um especialista aí na casa de 30 anos, uma geração que terminou a medicina, foi para a residência, fez ginecologia. Antes de fazer o título de ginecologia, ele já entrou numa pós de reprodução. Aí, durante ele terminando a pós de reprodução, ele se habilita e ao final da pós, ele já vai fazer a prova de título. Exato. Ou seja, você vai ter um especialista bem jovem, sem hands-on, sem vivência, mas tecnicamente habilitado. Exato. E é uma mistura perigosa de tempo, porque ele tem pressa, e despreparo, porque não está preparado, não tem hands-on. Até que ponto, e quais seriam esses modelos, na sua opinião, que acolhe esse pessoal, dá hands-on, prepara, para entregar aquilo que essa geração, a sua geração, entregou até agora? Acho que são 2 pontos importantes. Primeiro, o que é a medicina no Brasil em termos de instituições. A gente vai ter, daqui a muito pouco tempo, 1 milhão de médicos formados. A gente vê que o número de escolas de medicina ela cresceu exponencialmente e que o crescimento de médicos na residência médica, que é a especialidade correta, cresceu muito, muito, muito menos. Então hoje nós temos uma população de jovens, de médicos, que eles não são preparados, porque medicina reprodutiva, como qualquer outra medicina, não é você chegar lá só a induzir e se pautar numa segurança. Então eu vejo com muita preocupação isso, Elivelton, não só na medicina reprodutiva, mas em todas as áreas da medicina. Isso esse garoto, ele se capacita tecnicamente, ele está habilitado no papel para fazer, mas essa experiência ele não tem. Isso. Então, como toda a área da medicina, precisa de tempo, precisa de experiência.
E, novamente, essa nova geração é o culto à celebridade. Isso é muito importante. Ele quer terminar e quer ganhar um monte de dinheiro por mês. Infelizmente, isso é uma consequência da nossa sociedade, aí não vem nenhuma crítica também, mas é uma consequência da nossa sociedade. Eu vejo isso com muita preocupação, não só com o médico de medicina reprodutiva, mas com o médico em geral. A gente sempre brinca, poxa vida, é o pessoal que vai tratar da gente daqui a um tempinho, né? Então eu vejo com muita preocupação, eu vejo que o médico não está preparado de uma forma geral, de jeito nenhum. Eu vou contar uma história para você. Durante alguns anos no curso de pós-graduação, eu estava lá na sala e vi duas meninas falando, médicas. Falou, poxa vida, minha mãe está com um problema gástrico, preciso levar ela num gastro. Mas eu entrei no Instagram dele e não gostei. Isso. Então, isso é uma preocupação muito grande. São raros os pacientes que vão ao Curriculares para ver o que você tem, ou que vê a tua experiência de alguma maneira. E hoje nós somos obrigados, mais velhos, a estarmos nas redes sociais, porque isso é uma necessidade, porque isso vai fazer parte da gente poder ter o paciente. Mas isso vai mudar também. Isso aconteceu com algumas especialidades médicas. Isso talvez tenha acontecido com a oftalmologia lá atrás, com a cirurgia plástica, que está acontecendo hoje com a reprodução. Então, a visão do paciente para escolher o médico ainda está muito pautada na rede social, porque é muito mais fácil, muito mais rápido. No teu celular você vai conseguir, mas isso vai mudar. Tanto Erivelto, que os casos mais complexos, eles acabam indo para poucos centros. Isso. Mas, infelizmente, por ser uma atividade totalmente out of pocket, que ela é paga, sobra pouco dinheiro para esse casal continuar. Então, essa consciência ela está começando a acontecer no casal de reprodução. Ele vê, puxa vida, a mídia social é importante, ele vai ver se gosta dessa pessoa, mas está se pautando um pouco mais no conhecimento daquele serviço, no conhecimento daquele médico. A dificuldade é como é que nós vamos mostrar esse conhecimento. Quer dizer, hoje eu tenho que ter uma sala de recepção maravilhosa, com orquídea, com quadro bonito e tudo mais. Mas o que me importa é ali para trás, o que me importa é meu laboratório, o que me importa é meu conhecimento. Então, nós estamos nessa fase de transição, que é uma fase complexa. Tenho certeza que isso vai mudar, mas essa fase hoje é complexa. O doutor acredita que que nós estamos vivendo uma transição de gerações de especialistas? Sem dúvida nenhuma, nós estamos vivendo uma transição de gerações completas. Nós, Erivelto, você é mais jovem que eu, claro, mas nós somos a geração que nós temos que cuidar dos nossos filhos e dos nossos pais. Quer dizer, a gente é a única geração nesse momento. E isso está acontecendo em todas as áreas da vida, e medicina também. Medicina também, quer dizer, para que se tenha essa visão que esse médico vai ser preparado, acho que vai demorar um pouco. É uma nova geração, sim. Como eu falo, sempre é o culto à celebridade, sim. Isso está na sociedade. A informação, apesar dela vir mais fácil, ela não está sendo aproveitada. Cada vez mais se lê trechos mais curtos. E o estudo está vindo assim também. Você tem programas que você linka o programa num PDF e ele te dá o resumo. Não é assim, puxa vida. Quer dizer, isso já existe. Então a medicina está passando por essa fase. Então nós estamos numa geração nova, assim. A minha preocupação realmente ela existe, como eu já disse, e eu não sei o que pode acontecer, eu não sei aonde vai dar isso, mas eu sei que nesse momento não é a forma correta, na minha visão. Quer dizer, a medicina tem que ser... não voltando à medicina tradicional e sendo aí old school dessa história toda, mas cabe ao conhecimento, cabe ao estudo, cabe a você analisar e poder tratar um diagnóstico. Porque, olha que interessante, os homens, falando em urologia, que tem alteração seminal, quanto maior a alteração seminal, maior a probabilidade de ele ter uma doença, como câncer de próstata, como câncer de tireoide, como uma série de outras doenças, como doenças neurológicas. Então eu não vou lá tomar um homem que tem poucos espermatozoides, vou lá e fazer um ICSI e tratei esse homem. Isso está linkado a uma série de outras coisas, uma série de outras possibilidades. Quer dizer, o espermatozoide hoje é um tradutor da saúde. Nós estamos aprendendo isso. Então tem que se ver uma medicina como uma coisa muito mais global. Então hoje a medicina reprodutiva está sendo vista assim, puxa vida, eu tenho um ótimo laboratório parceiro. Eu tenho esse homem que tem uma oligosteroteratosospermia, um número pequeno de espermatozoides, vou fazer aí que está resolvido. Nada disso. A probabilidade de câncer de testículo é muito maior, a probabilidade de uma malformação nessa criança é muito maior, a probabilidade de doenças neurológicas nessa criança é muito maior, e assim vai. Então nós estamos passando nessa fase de aprendizado que o médico vai ter que ter uma visão mais global para tratar aquele paciente como um todo. É o antigo generalista lá atrás. Isso. Medicina reprodutiva, a gente vai ter que ter esse conhecimento. E esse conhecimento hoje ele não tem ainda, Erivelto. E o gineco, ele é ainda uma barreira que represa e continua sendo um desafio para a medicina reprodutiva do futuro?
Sim, o que a gente, falando novamente no Brasil, hoje a gente tem menos de 5% de médicos que não atendem plano de saúde. Menos de 5. Menos de 5. Hoje, um médico num plano de saúde, ele ganha entre 100 e 120 reais a consulta médica. Quando você vai conversar com um casal de infertilidade, é uma hora e meia de consulta. Então, isso não é produtivo para esse médico. Então, é muito difícil desse médico sentar, conversar e fazer um diagnóstico de infertilidade. Então, não que o ginecologista seja uma barreira, mas falta realmente um grupo de médicos em que dê um pouco mais atenção a esses casais inférteis, porque o primeiro ponto é o ginecologista, não é o urologista, claro. O primeiro ponto é a mulher vai lá no ginecologista. E muitas vezes falta o conhecimento, falta o tempo, ou a necessidade urge por esse médico de ser mais produtivo para poder ganhar um pouco mais de dinheiro, para poder sobreviver, ainda mais no mundo que a gente tem hoje. Cada vez mais os planos de saúde eles subsidiam um médico. E aí vem a medicina reprodutiva, voltando ao assunto que você me falou, que talvez seja a única especialidade que o médico pode começar sem depender do plano de saúde. Tá? Então, essa balança é um pouco difícil. Então, voltando à tua pergunta, o ginecologista, sim, é uma barreira por falta de conhecimento e por necessidade também. Então, tem que ser formado um ginecologista que seja atento à medicina reprodutiva. É uma coisa difícil, porque aquela história que eu falei lá atrás, eu tive a oportunidade de sair da urologia e entrar na medicina reprodutiva. Eu não sei se hoje, se eu tivesse aquela idade, se eu conseguiria fazer isso. Então, nós temos essa barreira, sim. Tanto é que muitas campanhas de tentar encantar o ginecologista para que ele veja a medicina reprodutiva como uma área legal, uma área boa para atuar, mas é difícil. É complicado. É complicado. É muito difícil. Eu vejo isso. O tempo passa tão rápido e a conversa está sendo tão produtiva. Nós estamos aqui já começando a caminhar aqui para o final. Okay. Quais pontos que a gente deveria ter aprofundado que a gente não aprofundou, doutor? Ou tem algum ponto específico aí que você fala, pô, isso aqui eu preciso falar? O ponto hoje, realmente, hoje nas nossas induções de ovulação, em todos os laboratórios, é a criogenização social de óvulos. Então, se começou com uma consciência, puxa vida, precisa congelar óvulos, perfeito. Mas vou dar um número nosso. Esse trabalho está aceito já para publicação. Nós levantamos 1.332 ciclos, 1.000 pacientes que fizeram congelamento de óvulos por motivo social. E nós vimos, fazendo uma conta de qual é a probabilidade dessa mulher, utilizando esses óvulos, de engravidar. Tem uma conta, um trabalho do Paul Pirtek, um cara fantástico, que para se ter 95% de chance, quantos óvulos você precisa ter, quantos blastocitos euploides precisa ter. E nós vimos que nesse grupo nosso, de 1.000 pacientes, 1.332 ciclos, menos de 7% teria o número suficiente para congelar. Vou mais, separamos por idade. Daquelas mulheres com 30 anos ou menos, seria aquela mulher legal para congelar. Só 50% delas teriam o número de óvulos suficientes. Então nós temos que formar uma consciência de que congelamento de óvulos tem que ser feito sim. Por exemplo, minha filha se casou há um ano e pouquinho atrás, ela disse... Eu dei o prazo para ela. Se você não engravidar em 2025, eu vou congelar os seus óvulos. Pai, é compulsório? É compulsório. Então eu vejo isso como uma necessidade por toda a sociedade, mas essa conscientização de congelar o número adequado de óvulos tem que haver. Porque às vezes a mulher fala, pô, congelei 5, 6 óvulos. Hoje a gente tem condição de, por inteligência artificial, avaliar se esse óvulo está bom ou não. Então, essa conscientização, que antes vinha somente de congelar óvulo, de congelar um número suficiente de óvulos para que não te dê uma garantia, mas te dê uma chance muito legal lá na frente se você precisar utilizar esses óvulos. Então, esse paradigma é a nova etapa da criopreservação de óvulos. Né? Então, esse é o grande ponto. Educar para congelar já não basta mais. Não basta mais, é pouco. Porque vai se criar uma expectativa de que, puxa vida, lá na frente eu vou utilizar e vou engravidar. Às vezes a chance é muito pequenininha. Uma mulher de 40 anos, puxa vida, tem que congelar muitos óvulos. Congele o máximo de óvulos que você puder, mas deixe para que ela resolva. Então você vai mostrar os números. Pela inteligência artificial, teus óvulos estão aqui, você precisaria de tantos óvulos, fica a teu cargo, você que vai decidir. Mas hoje, nem todo mundo passa essa informação. Congelou o óvulo, tá bom. Não tá bom, não. Tenha consciência que pode não tá bom e você vai decidir se deve continuar ou não. Lógico, vem todo o fator econômico, social, tempo, emocional, tá certo? Mas nós estamos nessa segunda fase da criopreservação social de óvulos, que é essa conscientização para que não se tenha uma frustração lá no futuro. Então, perfeito. Esse é o ponto. Tema importantíssimo da área de comunicação, para entregar isso de uma maneira que possa ser consumida e base de tomada de decisão. Exatamente. Que já não basta mais só congelar. Exatamente. Tem que congelar a quantidade
Exato. adequada. Ou tem a consciência de ter que congelar essa quantidade suficiente, tem a consciência de que se não congelar aquilo pode ser pior. Tudo bem, mas ela tem que ter essa consciência, tem que ter essa oportunidade de poder decidir. Perfeito. Doutor Edson, nós estamos finalizando o nosso bate-papo. Se a gente ficasse aqui mais umas 2 horas, e quanto mais a gente ficasse, a gente ia entrando em mais temas e outros assuntos. Tem é muito bom trocar contigo. Assim, a sua mente, ela transita holisticamente falando em muitos temas. E é incrível a sua transição de um especialista, quando o mercado está centrado no especialista, depois a figura do laboratório, depois o Open Lab e agora o Private Equity. Exato, Ou isso está como sua função no fundo, é como diretor científico. Hoje eu estou como diretor científico de inovação, que é uma área que eu adoro e estou tendo ótimas oportunidades. Sou muito feliz em fazer isso. Está sendo muito bom. Estou numa época muito boa da minha vida, ainda bem. Nós ainda vamos fazer um outro episódio só sobre inovação. Ótimo. Que vai ser excelente. Bom, eu quero agradecer ao Dr. Edson. Muito obrigado. Para você que assistiu todo o episódio ou que você pegou partes que você gostou, se você quiser deixar um comentário, tranquilo, ou compartilhar o link desse episódio. Aqui no canal tem muitos outros episódios com pessoas que também têm muito conteúdo para entregar. Então, o conhecimento hoje está disponível, né, doutor Edson? Exatamente. É isso aí. Palavras finais aí, doutor Edson? Primeiro agradecer, sem dúvida nenhuma. Como eu falo, sempre aprendi muito com o Erivelto. Considero seu amigo e obrigado. Isso é muito importante. E justamente para o médico jovem, eu acho que aí que está o grande recado para o médico jovem, que não deixe de estudar, que tenha essa consciência que a gente faz medicina, medicina reprodutiva, que a gente faz medicina, e olhar sempre para o seu paciente. Fala, poxa, isso é uma coisa boba que a gente fala todo dia. Não. Às vezes a gente esquece, envolvido por uma série de situações em que, muitas vezes emocionais, econômicas, mas a gente esquece um pouco do paciente. E saber que a infertilidade, a impossibilidade ou a negativa de um resultado positivo para um casal de gravidez, ela é tão pesada quanto a perda do ente querido. Então a gente está tratando esse casal, tem que tratar com esse olhar. Tratando com esse olhar, a gente vai estar mais tranquilo em relação à nossa consciência. Nós vamos ser melhores médicos, vamos ser mais bem-sucedidos. Então fica esse recado. Muito obrigado. Aproveito para agradecer às empresas que apoiam essa iniciativa, a Criovita, Rabdigametas e o pessoal da Spectrum. Muito obrigado. Sem vocês isso ficaria muito difícil. Um grande abraço a todos, até o próximo.